Tema B1: Variação linear. O enunciado do tema B1. Jarbas mora no quilômetro 21 de uma rodovia. Ao meio-dia, ele sai para uma viagem. A 1h ele passa no quilômetro 88,7. Às 2h ele passa no quilômetro 155,5. Às 3h no quilômetro 217,1. Às 4h no quilômetro 284,7 e às 5h ele chega ao quilômetro 342,4. Faça uma tabela com colunas de número, hora, posição, distância, percorrida, velocidade, desvio e desvio ao quadrado e determine: pergunta A, a velocidade média da viagem; pergunta B, o desvio médio nas velocidades; a variância para as velocidades na pergunta C, o desvio padrão para as velocidades, pergunta D, pergunta E, a hora que o Jarbas passa pelo quilômetro 282 e a posição, ou seja, o quilômetro que o Jarbas está às 2,03 horas. Então, primeiro passo, vamos iniciar a tabela. São 6 medidas, então a tabela deve ter 10 linhas. Na primeira coluna, coloco um número, e já posso numerar de 1 até a 6. Depois vai o tempo, em horas, a posição, em quilômetros. Aí os dados que eu tenho: ao meio-dia, 0 horas, ele está no quilômetro 21. A 1h está no quilômetro 88,7. Às 2h está no quilômetro 155,5. Às 3h está no quilômetro 217,1, 4h em 284,7 e às 5h no quilômetro 342,4. Próxima coluna é para as distâncias. A outra é a coluna das velocidades. Desta coluna eu vou fazer a soma e a média. As anteriores estavam mudando claramente, então não tem razão para se fazer média. Mais uma coluna para o desvio e outra coluna para o desvio ao quadrado. A distância, no finalzinho eu calcular o desvio padrão, e a distância percorrida é a posição atual menos a posição inicial. Então, na linha 1, eu não vou ter distância percorrida, ele está na posição inicial, ele não andou nada ainda, então aqui é 0. Na linha 2, eu vou ter uma distância percorrida que vai ser 88,7 menos 21, 67,7 quilômetros. Na linha 3, 155,5 menos 21, 134,5 quilômetros. E assim por diante, eu vou encontrar 196,1, 263,7 e depois 321,4 quilômetros para as distâncias. Para fazer o gráfico de posição em função do tempo, então uma folha, o eixo horizontal, uma linha perpendicular, o eixo vertical. O eixo horizontal é o eixo dos tempos, que estão medidos em horas. O eixo vertical tem que indicar que tem as posições, medidas em quilômetros. Marcar de centímetro em centímetro os dois eixos, e aí escolher uma escala. No eixo horizontal, eu vou colocar 1 hora a cada 2 centímetros, e aí eu vou chegar no tempo total de 5 horas, que é o tempo da viagem. No eixo vertical, vou fazer cada centímetro igual a 50 quilômetros, então também vou chegar na distância máxima, 342, porque mesmo que não esteja escrito, eu posso entender que aqui em cima seja o 350, que é maior do que a distância máxima do movimento. Agora eu começo a marcar os pontos. No tempo 0, o carro passa pelo quilômetro 21, então eu marquei um tempo ali, a aproximadamente 4 milímetros do eixo dos tempos, primeiro ponto do gráfico. A 1 hora, o carro passa pela posição, depois de 1 hora, o carro passa na posição 88,7. Então, em 2,7 centímetros aproximadamente, uma linha horizontal.
e marco o segundo ponto. Às 2 horas, o carro passa pelo quilômetro 155, então um pouquinho acima do 150, a linha horizontal, para marcar o terceiro ponto. Às 3 horas, o carro passa pelo quilômetro 217, então um pouquinho acima do 200, o quarto ponto marcado. Às 4 horas, o carro passa pelo quilômetro 284, então um pouquinho abaixo do 300, quarto ponto, e às 5 horas o carro passa pelo quilômetro 342. Então aí eu tenho o sexto ponto. Percebe que os pontos ficaram alinhados, então é uma variação linear, porque forma a linha reta que não passa pelo ponto 00. Então, confirmou que é uma variação linear a relação entre a posição do carro e o tempo. Solução do item A. A velocidade média na viagem. Então, para resolver o item A, eu vou tomar a tabela no ponto que nós paramos há pouco. Eu tenho que calcular agora a velocidade. Na primeira linha, eu teria que dividir a variação de posição, a distância, pela variação de tempo. Se é 0 menos 0, então não vou conseguir fazer. Na segunda linha, a variação de posição, que é a distância, 67,7, dividido pela variação de tempo, 1 menos 0. Então, 67,7 dividido por 1, 67,7. Na segunda linha, a variação de posição, ou seja, distância 134,5 dividido pela variação de posição, 2 menos 0. 134,5 divide por 2, 67,25. Na terceira linha, 196,1 divide por 3, vai dar 65,37. Na quinta linha, tempo 4, 263,7 divide por 4, 65,92. E na sexta linha, 321,4 divide por 5, vai dar 64,28. Então, somando tudo, 67,7 mais 67,25 mais 65,37 mais 65,92 mais 64,28, vou então ter uma soma de 330,52. Dividido por 5, a velocidade média vai ser de 66,104 km por hora. Então, a resposta, velocidade média na viagem de 66,1 km por hora, que vou guardar ali para ser corrigida. Solução do item B. O desvio médio nas velocidades. Então, retomando a tabela, na primeira linha eu não vou ter desvio, porque não tem velocidade. Na segunda linha, 67,7 menos a média, vai dar 1,596. 67,25 menos a média, vai dar 1,146. E assim por diante. Eu vou encontrar menos 0,174, menos 0,184 e menos 1,824. Então, sempre fiz a medida menos a média. Somando esses dois valores positivos e esses três valores negativos, eu vou ter dois resultados numericamente iguais. Então, a soma dos desvios, levando em consideração os sinais, deu 0, significando que a minha conta está certa. Para fazer a média dos desvios, eu tenho que somar os 5 valores sem considerar o sinal. Então, como se os 5 valores fossem positivos. E aí vai dar 5,484, que deverá ser dividido por 5 para ter uma média de 1,0968, que vai ser o desvio médio. Então, o desvio médio nas velocidades é de 1,10 km por hora. Arredondei esse valor aqui para
para cima, porque eu vou ficar com 3 algarismos, eliminei o 6, tem que aumentar o 9 para cima, então o 0,9 virou 10. Então a resposta para ser corrigida vai ser 1,1. Por quê? Digitar ou não este zero na planilha não vai fazer diferença na hora da correção. Mas só se pode enviar respostas com 2 algarismos quando o terceiro algarismo está depois da vírgula e é um zero. Solução do item C. A variância para as velocidades. Então, para calcular as variâncias, eu vou retomar a tabela no ponto em que eu parei no item B. Agora eu tenho que pegar os diversos desvios e elevar ao quadrado. Então, 1,596 elevado ao quadrado vai dar 2,5472. E mais algumas casas que eu não anotei. 1,146 ao quadrado vai dar 1,3133. Menos 0,734 ao quadrado vai dar 0,5388. Menos 1,84 ao quadrado vai dar 0,0339. E menos 1,824 vai dar 3,327. Somando estes 5 desvios, vai dar 7,7602. Como eu tenho agora 5 medidas de velocidade, consegui calcular 5 desvios, então eu tenho que pegar a soma dos desvios ao quadrado e dividir pelo número de medidas menos uma. Então eu vou ter que dividir por 4. Então 7,7602 dividido por 4 vai dar 1,94. Esta é a variância para as velocidades que está com 3 algarismos e pode ser anotada para ser corrigida ali junto com a pergunta. Solução do item D. Calcular o desvio padrão para as velocidades. Como nós já sabemos, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ou seja, o desvio padrão vai ser a raiz de 1,94 dá 0,392838. Então, seja, o desvio padrão é de 1,393 km por hora, se eu considerar 4 algarismos significativos, ou se eu quiser a resposta com 3 algarismos, posso enviar para correção 1,39 km por hora de desvio padrão. Antes de começar o exercício D, E e F, vamos escrever a função horária do movimento. Então, partindo da equação característica da variação linear, que é y igual a ax mais b, onde a grandeza dependente y é a posição, que nesse exercício foi chamada de x. A grandeza independente, o x, é o tempo. A constante de proporcionalidade, a, é a velocidade média da tabela, 66,1. E o parâmetro b é a posição inicial. No tempo zero, o Jarbas partiu do quilômetro 21. Então, substituindo essas informações, eu vou ter que x, no lugar do y, é igual a 66,1 no lugar do a, vezes tempo no lugar do x, mais 21 no lugar do b. Então, essa é a função horária que eu vou usar nos próximos exercícios para analisar o movimento. Solução do item E. A hora em que o Jarbas passa pelo quilômetro 282. Então, para calcular esta hora, eu vou substituir a informação x igual a 282 na função horária das posições. Eu vou chegar aqui, 282 é igual a 66,1 vezes o tempo mais 21. 21 passa para o outro lado, para isolar o tempo, então eu vou ficar 66,1 vezes o tempo é igual a 282 menos 21, 261. Então, o tempo vai ser 261 dividido por 66,1. O tempo vai ser de 3,94856 horas. Então, com 5 algarismos, com 3 algarismos, vai ficar 3,95 horas a resposta do item E.
Solução do item F. Para concluir, a posição em quilômetros que o Jarbas está às 2,03 horas. De novo, trabalhar com a função horária e trocar o tempo por 2,03. Então, eu vou ter que a posição vai ser 66,1 vezes 2,03 mais 21. Então, ficou 134,183 mais 21. Aqui está o erro de digitação. Deu 155,183 km. Então, a resposta, a posição do Jarbas às 2,03 horas é de 155 km, que é o que pode ser corrigido.